Olá, pessoal. Vamos dar início então à nossa primeira playlist, os nossos conceitos de como construir uma API, tá? Será uma API, lógico, básica. Eu estou tomando como ideia que quem está aqui assistindo esse treinamento está querendo aprender a construir uma API ou ainda construir uma API utilizando o Python Manifest API, tá? Então, qual que é a ideia, tá? A ideia desse primeiro treinamento, lógico, é mostrar a modelagem do projeto, a ideia do que nós vamos construir, tá? Mas tenham em mente, vai ser uma API sendo construída do início, o básico, não iremos prolongar num projeto muito grande, mas ainda assim a ideia é que vocês tenham uma estrutura profissional, que vocês consigam desde o início ter um ambiente profissional e uma API com uma construção e arquitetura adequada para sim escalar e trabalhar em projetos maiores, tá? Muito bem. Ela terá uma tabela de usuários, ela terá uma tabela de categorias, ela terá uma tabela de produtos, que terá um relacionamento entre produtos e categorias. E também, pessoal, nós iremos construir uma tabela que eu chamei de lista de desejos. Basicamente, a ideia é que nem nós temos lá no Mercado Livre, você vai lá e dá um coraçãozinho no produto, e ela entrou na tua lista de desejos. Isso pode ser escalado depois para jogar esse produto para um carrinho e ir para o checkout, tá? E por que que é importante, tá? Ter uma tabela e que tenha um relacionamento, nesse caso, como esse da lista de desejos, porque nós vamos estar fazendo um relacionamento de muitos para muitos. Entendam um cenário em que vocês vão ter o usuário, vai ter a categoria e o produtos, né? Um produto tem uma categoria, certo? Uma categoria tem muitos produtos. E também a lista de desejos tem o quê? Tem o usuário e tem o produto. Um usuário pode ter muitos produtos na sua lista de desejos. E é lógico que um produto vai estar atrelado também à lista de desejos de vários usuários, tá? De várias pessoas. Tá? Isso é importante, é uma tabela pivô, tá certo? Muito bem. Tópicos que nós iremos abordar ao longo deste treinamento, tá? A arquitetura do projeto, como eu falei ali no começo, não vamos construir uma API absolutamente complexa, mas a arquitetura sim. Não complexa, mas importante que vocês tenham uma arquitetura profissional, tá? Então vejam só, vocês precisam separar esse projeto numa estrutura em que consiga ter o que? Escalabilidade. Tá? Então, por exemplo, né, nós vamos ter o model, nós vamos ter as rotas, nós vamos ter os esquemas, nós vamos ter toda a parte de validação de dados. Tudo isso tem que estar muito bem quebrado, a parte de serviços, a parte de regra de negócio, tudo isso tem que estar muito bem quebrado, porque ao longo do projeto, se chegar num futuro do projeto de vocês e ter que mexer na arquitetura, isso é um caos. Então, é sempre importante no começo você modelar o banco, você fazer toda a validação, tá? Do que você vai trabalhar, como é que vai ser o projeto e a arquitetura da estrutura do projeto. Existem vários, tá? Arquitetura de camadas, MVC, domínio, enfim, existem muitos conceitos. Eu teria um treinamento exclusivo apenas sobre arquitetura de software. A gente pode fazer no futuro, mas a ideia agora é que a gente consiga estruturar essa pequena API nossa de uma forma bastante adequada, tá? Fundamentos da web. Eu vejo muitas pessoas, eu passei por isso também. Quando a gente começa a aprender o desenvolvimento de software, a gente já quer construir projetos, mas pessoal, grande maioria deles não entende o fundamento. Nos treinamentos que eu dou hoje para nossos analistas, eu noto que, mesmo sendo estudante de faculdade, eles estão nessa etapa, exatamente nessa etapa. Veja só, o, fundamentos, o que, que são métodos HTTP, como que a web funciona, o que, que são requisições e respostas, como que as APIs trabalham, o que, que é um projeto monolítico, o que, que é um projeto de microserviços, filas, mensagerias, enfim, existem tantos conceitos hoje que a gente tem que aprender para conseguir trabalhar, que às vezes a gente se desespera. Mas vamos começar do princípio, fundamentos da web. O que, que são requisições e respostas, o que, que como que a web trabalha, como é que é a comunicação básica da web usando o conceito de REST, né? Hoje eu vejo nossa vida real, nossos projetos que a gente trabalha no dia a dia, existem projetos com muitas arquiteturas, existem SOAP, APIs SOAP que transitam arquivos XML ainda, que nem são JSON. Então a gente trabalha com projetos antigos e projetos muito recentes.
né, com GraphQL e etc. Então, se o aluno ele se desesperar e ele querer como cair de cabeça em um projeto, mas não tendo conhecimento do fundamento da web, fica muito difícil, tá? Uma requisição, ela é composta pelo quê? Header, o payload, eh, validações que você manda nesse cabeçalho, né? Nós vamos ver ali, por exemplo, o token JWT. Enfim, existem muitos pontos. Então, o fundamento da web é um ponto que eu quero debater com vocês aqui, tá? Não vai ser um projeto muito longo, mas nesse projeto curto, se eu puder passar um pouco do fundamento para vocês, já vai ser muito válido. É importante vocês caírem num projeto e saberem exatamente o que vocês estão fazendo, tá? Modelos de dados, né? Existem projetos que trabalham com o conceito de camadas que eles chamam, por exemplo, de entidades. Mas tudo bem, nós vamos chamar de modelos, models, tá? Os esquemas, como é que a gente tramita dados entre a estrutura do projeto e valida o que, que eu vou passar de um lado para o outro, né? Tem momentos que você não quer passar a senha do usuário, por exemplo, para outra camada do teu projeto. Então nós vamos trabalhar com esquemas. Nesses esquemas também nós teremos as validações que nós estaremos utilizando o PyDent, nesse caso, tá? Então, por exemplo, tem que ter validação de e-mail, tem que ter validação de senha, tem que ter validação de dados, por exemplo, valores, né? Nós temos que tipar esses dados e validar eles, tá? Nós estaremos utilizando o PyDent. Configuração do banco de dados, tá? Isso é óbvio, a gente vai estar trabalhando com banco de dados, nós temos que fazer a configuração e conexão com o nosso banco de dados. Versionamento do banco de dados, nós estaremos trabalhando com o conceito de migrations, tá? O que, que são as migrações, né? As migrations. Nós precisamos versionar o nosso banco. Ao longo da vida do nosso projeto, o nosso projeto vai começar às vezes com uma estrutura e ele vai precisar evoluir, ou até mesmo nós vamos precisar alterar a estrutura que já existe, retornar, remover. E tudo isso precisa de versão, assim como existe no GitHub o versionamento do software. O banco de dados também tem que ter esse versionamento que vai ser feito através das migrations. Tá? E a parte de ORM, né? Nós estaremos trabalhando com o nosso banco de dados, nós teremos uma ferramenta útil para nós, que será o SQL Alchemy, que é o nosso ORM, que vai facilitar para não precisar ficar escrevendo todo o tempo o SQL puro, apesar de que é importantíssimo você ter conhecimento de SQL. Você vai ter que entender sobre SQL ao longo da tua vida profissional, tá? E coloquei como bônus aqui, pessoal, a autenticação JWT. Eu não considero algo complexo. Eu acredito que qualquer API que você vai ter que fazer, você vai ter que entender o que que é uma autenticação e uma autorização. Então, nós vamos trabalhar sim. Eu pretendo, no final dele, nós colocarmos a nossa camada de autenticação JWT. A ideia é o quê? Que todas as rotas que existem no nosso projeto, vocês vão entender o que que é a rota, o que que é um endpoint, nem todas elas têm que estar abertas. Num projeto real, não pode, né? A não ser que seja uma API pública, aberta para teste, 100% pública para teste, estudo e tal. Mas numa vida profissional dentro de uma empresa, você não pode deixar a tua API totalmente aberta, né? São as pessoas vão se conectar e consumir dados que não estariam aberto para todos, tá? Então é isso, pessoal. Esse primeiro vídeo é para uma apresentação realmente do que nós iremos trabalhar ao longo do projeto. Eu deixei aqui já algumas abas para vocês, ó. Se vocês quiserem, deixa eu tirar a tradução. Se vocês quiserem conhecer algumas ferramentas, já acesse a documentação oficial, como o PyDent. Se vocês quiserem traduzir a página, eu tinha deixado justamente para mostrar para vocês, né? Se quiserem traduzir, mas é importante, claro, que vocês tenham pelo menos um inglês para leitura, vocês pratiquem isso também ao longo da vida profissional de vocês. SQL Alchemy, o que que ele é, tá? A parte dos esquemas, o que que eles são, né? Nós vamos criar classes de validação, tá? O que que é as migrations, né? Vocês podem estar pesquisando na internet, estou deixando aqui algumas abas abertas para vocês poderem se guiar. Tudo que nós formos aprender ao longo do treinamento, é importante que vocês tenham essa capacidade de ser autodidata, tá? Aprendam na vida profissional de vocês a buscar a leitura. Hoje nós temos inteligência artificial, você pode acessar o chat GPT, perguntar para ele o que, que é exatamente cada coisa. Tudo isso é fundamental. Vocês vão ver o vídeo, vocês vão praticar junto, vocês vão fazer junto, mas é importante que vocês leiam e que vocês testem e pratiquem, tá bom? Então nos encontramos no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a parte de configuração do ambiente, tá? Nos encontramos lá, pessoal.